A mitologia egípcia reúne diversos mitos, lendas e histórias que fizeram parte do imaginário religioso no Egito Antigo até a chegada do cristianismo. As lendas que foram se espalhando entre os povos tinham como temas a origem do mundo, da natureza, dos homens e dos deuses. Elas explicavam fenômenos ainda desconhecidos pela ciência, sendo, portanto, de grande importância para a construção do imaginário dos povos egípcios. Segundo acreditavam os habitantes do Antigo Egito, numa dada altura da sua história, quando alguém morria, a sua essência, algo que poderíamos definir como a sua alma, passava para outro mundo. Nesse mundo, tomavam lugar vários eventos, entre os quais eram julgados os atos da pessoa quando ainda estava viva. E nesse vídeo de hoje, falaremos sobre Ammit. Quem foi essa deusa egípcia tão conhecida e inesquecível? Mas, antes de continuarmos com o tema de hoje, já peço que deixe seu like, se inscreva no canal e curta esse vídeo para que mais pessoas venham ser alcançadas e ajudar a crescer o canal. Então, se gosta de um universo mitológico, não descole da tela e vem comigo. Quem é essa mulher devoradora de corações dos mortos? Ammit, também conhecida como Amut ou Ammit, era a devoradora dos mortos do Egito Antigo. Filha do universo e da essência, e era o ser divino mais temido de todo o Egito. Também conhecida como a personificação da retribuição divina e do julgamento dos mortos. Durante o julgamento, ela é vista sob a balança, sentada e esperando por corações descartados. Ela também pode ser retratada no Lago de Chamas. Segundo a mitologia egípcia, quando Ammit devorava o coração de algum morto, a vítima perdia seu status imortal e deixava este mundo para sempre. A pesagem das almas para os antigos egípcios não era mais do que a pesagem do coração do defunto. O coração era o mais importante órgão humano para aquele povo, por ser a fonte das emoções e da memória. E no Egito Antigo existia um livro dos mortos, que é composto de uma combinação de orações, feitiços e discursos que os antigos egípcios enterravam com seus mortos, com o objetivo de ajudar os falecidos em sua jornada para a vida após a morte. Talvez uma das imagens mais famosas que temos dessa criatura mitológica é o papiro Hunefer, que data de 1375 a.C. Ele mostra Anubis pesando o coração de Hunefer na balança de Maat. O deus Thoth, sendo a divindade dos escribas, tomou nota dos resultados do julgamento. Ammit está sob a balança, com a cabeça erguida, observando os eventos com suas presas prontas para agarrar o coração, se possível. É assim que os egípcios imaginavam os eventos após a morte, uma concepção tão distante dos cultos mais comuns no Ocidente que surpreende pelo detalhe de suas descrições e pelo imaginário envolvido. De aparência um tanto animalesca, ela é descrita como uma deusa com a cabeça de um crocodilo, tronco de leoa e traseiro de hipopótamo, reunindo assim três das grandes figuras mais violentas do reino animal, conhecidas por sua habilidade em matar seres humanos. Por isso ela foi atribuída a esse simbolismo. Sem ser uma entidade cultuada, Ammit acabava representando os maiores medos dos egípcios, não apenas por sua aparência, mas também por ser a promessa de uma punição terrível caso eles não seguissem as virtudes de Maat, a deusa da justiça, verdade e harmonia. Conforme a mitologia egípcia, depois da morte, era preciso ficar diante de Osíris, deus do submundo e juiz dos mortos, em um julgamento que levou seu nome no submundo, também chamado de Duat. Durante esse processo, seu coração era pesado em uma balança que na outra panela continha uma pena de avestruz. Se a pena pesasse mais, isso significava que a pessoa havia sido justa enquanto estava com vida. Ela iria para o Aru, a versão egípcia do paraíso. Se a pena pesasse menos, Ammit o devorava e o morto sofria uma segunda morte, pois se seu coração fosse muito pesado, estava muito cheio de impurezas para seguirem Duat, o submundo egípcio. Amut comeria o coração e a alma do falecido estava condenada a vagar sem descanso por toda a eternidade, nunca encontrando paz nem descanso, assim como no inferno. Ammit nunca foi adorada e não era especificamente uma deusa, mas sua imagem pretendia afastar o mal. Ela era a personificação de tudo que os antigos egípcios tinham medo e um lembrete para viver de acordo com os princípios de Maat. Ela age para garantir a ordem, impor o bem e afastar o mal. Ela é um símbolo de que cada pessoa é dada a oportunidade de defender suas ações antes de ser julgado à condenação eterna. Ela está ligada à deusa hipopótamo Taweret, em virtude de suas aparências semelhantes. As características leoninas de Ammit apontam uma ligação com a deusa Sekhmet. A deusa Sekhmet protegia as pessoas de diversas doenças, como epidemias que ela mesma trazia e depois curava.
Embora ela fosse mais vista como um demônio, ela era na verdade uma força da ordem. Além disso, cada pessoa tinha pelo menos uma chance de defender sua vida antes de receber a condenação eterna. E há quem não acredite nessa divindade egípcia, mas em uma pequena província do Egito, havia um homem que, aos olhos das pessoas daquele povoado, ele era o modelo de um pai de família perfeito. Mas esse mesmo senhor escondia segredos que somente ele sabia. Nem sua esposa e filha sabiam que aquele cidadão de bem trazia guardado para si. Um certo dia, esse homem precisou comprar algumas mercadorias fora da cidade. Então ele seguiu viagem sozinho. Passadas umas horas em que ele havia se despedido da sua família, houve um ataque no deserto de ladrões que saqueavam a região em busca de ouro e outros metais preciosos. O homem desesperado tentou se esconder, mas foi em vão. Ele foi capturado e morto pelos bandidos. Seu corpo foi deixado abandonado em pleno deserto para os animais devorarem. Antes da sua alma passar para o outro mundo, ele foi levado até a sala do julgamento, onde a própria deusa Ammit haveria de julgá-lo para o seu descanso ou castigo eterno. Ele ficou apreensivo, pois sabia muito bem quais pecados havia cometido em vida, e dela ele não iria conseguir escapar, por mais que fosse considerado por todos um cidadão de bem. O chamaram até a sala onde Ammit estava. Chegando lá, ele disse muitas coisas em seu favor, se justificando durante sua trajetória terrena. Mas, como acontecia com as outras almas em que eram pesadas em uma balança, a pena dele pesou menos, e ele teve seu coração devorado por ela, e assim foi para um tormento. E então, ali mesmo, questionaram a deusa o que aquele homem havia de ter feito para merecer tal castigo. E ela, com muita calma, respondeu a eles que aquele homem era mau, vivia apenas de aparência, seu coração era duro e que sua fortuna era fruto de roubos e cobranças indevidas aos pobres. E essa história ficou conhecida por todo o Egito e serve para alertar sobre os erros e as suas consequências na condenação ou absolvição da deusa Ammit. Afinal, ela é vista como um ser superior e responsável por enviar as almas para os lugares que elas merecem. E a deusa Ammit é famosa nas histórias da Marvel. Nos quadrinhos da Marvel, Ammit é descrita como uma esfinge do Antigo Egito, sendo uma serva da deusa Maat. Agindo de acordo com os desejos da divindade, ela podia ser enviada como um sinal do apoio de Maat ou uma criatura feroz capaz de proteger os aliados da deusa, atuando também como guardiã e protetora do reino da deusa. Além disso, ela também cumpre a função pela qual era conhecida na mitologia egípcia, sendo a devoradora dos mortos, quando o coração dos mortos era pesado por Anubis. Aqueles condenados por não terem vivido uma vida de virtuosa acabavam sendo comidos por Ammit. Em outras histórias, Ammit já apareceu na forma humanoide, concedendo passagem segura para os corredores de Maat, para aqueles que respondessem suas charadas, mas devorando a mente dos que errassem seu desafio. Após inúmeras teorias acerca de Arthur Harrow, o personagem de Ethan Hawke, com especulações sugerindo que ele poderia ser Ra ou até mesmo Drácula, o primeiro episódio da série revela que ele é um seguidor fiel da Devoradora. Na série, Arthur diz que Ammit era uma divindade da justiça traída pelos demais deuses ao tentar julgar os vivos. Segundo ele, ela poderia ter impedido figuras atrozes da humanidade, como Hitler, por exemplo, uma vez que seu julgamento avalia passado, presente e futuro. Ou seja, ela conseguiria punir pessoas antes mesmo delas cometerem algum crime ou maldade. O peso dos nossos atos, eles são pesados. As boas ações e as más também. Nem sempre na vida acertaremos em nossas escolhas ou atitudes. Erros e acertos são consequências das nossas escolhas. Ambos são essenciais para a espécie humana, assim como o livre-arbítrio. Vivemos fazendo escolhas o tempo todo. Isso acontece no dia a dia, desde o momento em que acordamos, e vale tanto para nossas atividades de cunho pessoal, quanto as para de origem social e profissional. Mas lembre-se, haverá um julgamento, e não tem como viver de aparências o tempo todo. Afinal, a deusa Ammit sabe de tudo, e ela te conhece melhor que você mesmo. A história do senhor que vivia em uma província no Egito é a prova de que é verdadeiro o que digo para vocês. Ammit é implacável e não volta atrás em suas decisões. Saiba escolher. Há sempre um peso e uma medida em nossos ombros. O que vocês acharam sobre toda essa história? Já conhecia a história de Ammit, a personagem egípcia do tema de hoje? Acredita que ela realmente existiu e tinha todo o poder de julgar e condenar as infelizes almas? Escrevam aqui nos comentários que eu quero muito saber. Se gostaram desse vídeo, deixem seu like e compartilhem com seus amigos que gostam de mitologia. Caso tenham alguma sugestão para um próximo vídeo, deixem aqui embaixo, que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!